O ministério pastoral feminino tem apoio bíblico, tem apoio nas escrituras? Então, quando nós falamos contra o pastorado feminino, nós não estamos falando contra as mulheres. Pelo contrário, nós estamos querendo preservar o papel da mulher dentro daquilo que Deus criou a mulher e para o que Deus criou a mulher. Primeiro, o pai apoia a inserção de mulheres no ministério. Eu vou provar isso daqui. O Filho apoia a inserção de mulheres no ministério. E o Espírito Santo também apoia a inserção de mulheres no ministério. Tá? Então, depois de fazer, pastor César, uma acurácia dentro dos textos bíblicos, eu pude perceber que o ministério pastoral feminino é mal compreendido e as pessoas às vezes tentam olhar por uma mentalidade fora dos autores bíblicos, ignorando a lei de autoria de texto da hermenêutica e chegando a conclusões indevidas baseadas naquilo que elas aprenderam. Então elas seguem tradições e não necessariamente a Bíblia, né? Até 1850, com o surgimento do feminismo, não existia nenhuma pastora, não existia nenhum ministério feminino na igreja cristã. As mulheres sempre exerceram papéis dentro de religiões não cristãs, isso desde a antiguidade. Então existiam as sacerdotisas e elas eram aceitas dentro daquela cultura. Então quando Paulo ele fala contra o papel de liderança da mulher dentro da igreja, ele não está atacando a cultura, ou ele está atacando a cultura. Ele não estava falando por causa da cultura, porque a cultura aceitava o ministério, o papel sacerdotal da mulher dentro das religiões, menos Cristo dentro da igreja cristã. Então foi com o surgimento do feminismo, e ele entrou sorrateiramente dentro da nossa sociedade e depois dentro da igreja. Então o surgimento das pastoras e das pregadoras dentro da igreja é um fruto muito bem construído do feminismo dentro da igreja cristã. Mas existe um grupo da teologia feminina que ela busca não mais do que aquilo que a Bíblia diz e que foi mal interpretado durante muito tempo. Então, eu acho que é muito errado ligar a luta das mulheres para enxergar o seu espaço dentro da Bíblia e dentro do ministério com a honra devida do trabalho que elas já fazem. Isso seria meritocracia, honra, capacidade igualitária. Ligar isso ao feminismo é não conhecer de fato os meandros da história do feminismo. Porque para mim não há diferença entre pregar ou pastorear. A mulher que prega, ela está ensinando e ela está pastoreando. Então, graças a Deus, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior, ela proibiu no seu estatuto. O 1 Coríntios 14, do versículo 33 ao 38. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, é uma falácia de que quando nós permitimos que a mulher fale na igreja, nós estamos honrando a mulher. Pelo contrário, quando nós permitimos ou nós sentamos num banco para ouvir uma mulher pregar, na realidade nós estamos aprovando a desonra da mulher. É o Senhor que fala isso. Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Primeiro ponto, o verbo que Paulo usa para caladas é siago. Esse verbo que ele coloca aqui não é impedimento de pregar. Segundo, ele usa mais na frente, que as mulheres estão impedidas de falar. E ali você tem a expressão lalém. Ou seja, se Paulo quisesse impedir as mulheres de pregar, ele usaria o verbo querisso. Ou se ele estivesse impedindo as mulheres de ensinar, ele estaria usando o verbo didasco. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque tem mulheres na Bíblia que pregam, tem mulheres na Bíblia que discipulam, como é o caso de Priscila, que pregou, ganhou e discipulou junto do seu marido Áquila a Apolo. Eu não vim aqui para atacar o senhor. Não, você está atacando. Então, a primeira coisa que o senhor Olha fala, só porque eu pedi para o senhor mostrar o texto, eu estou mostrando. Você não conhece o grego. Não, eu estou mostrando então, o texto. Então você devia aprender primeiro o português para saber falou... o que significa calada. Olha só, daí vem tu vai comigo. pro
grego, pro Vem espanhol, comigo, Walter. pra- Ô, Walter, olha só. Então vamos Não, português? então vamos Você quer no português? Então é o seguinte, vamos parar com as ofensas pessoais? Eu não tô ofendendo o senhor. Eu tô dizendo que o Vamos voltar ao texto que foi você falou. escrito em É só grego. voltar. Desde Isso começo o aqui, senhor eu tô não tá. educado O com senhor tá rejeitando o grego. Vamos. Bom, eu nunca vi uma mulher pregar calada. Não. Para ela pregar, ela tem que falar. Então, ainda que elas interrompessem, a ordem aqui é muito maior, porque ela fala que é para ela ficar calada. Então, Não. se ela é para ela ficar calada, se ela ficar em silêncio, ela não pode pregar. Esse texto aí de 1 Coríntios 14, qual é a ordem? Então, Paulo fala assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Interessante, porque aqui ele não fala da situação da igreja de Corinto, especificamente lá onde teria uma mulher interrompendo. Ele fala nas igrejas, no plural. Sim. Quem Ô, deu a Walter, ordem? Na sua compreensão, nesse texto, então, a mulher, tipo, não pode falar nada na igreja, é isso? Não pode. Seria isso? Não pode. E como é que você concilia com eventualmente, aquele texto de Como é que ela ora? Coríntios... Coríntios 11, lembra do texto do véu? Ah, Lá fala que as mulheres na igreja podiam profetizar. não, Como eu é que não- aqui eu ia não- ficar eu não- calado? Eu não sei se lá está falando que é profetizar na Ah, igreja não. lá. Não, mas eu sei. Não, Fala não, assim, sim, que, sim. fala assim Mas- que o texto, a mulher, ela tem que colocar o véu para orar ou para profetizar. Não, mas eu não sei se lá no contexto se está falando que é no culto. Ah, mas porque, não- porque vê só. sozinha ela não, porque não, você, não faz sentido profetizar, né? Ela em sozinha casa, dentro do quarto. as filhas de Filipe profetizavam em casa. Né? Então, As filhas de mas é Filipe porque na profetizavam, casa mas não era o profetizavam na culto, igreja. Mas na casa era o culto. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque ali Não tinha as filhas, igreja pra ele. as filhas de Filipe profetizavam, e é muito interessante que Na Paulo casa de estava Filipe tinha hospedado uma na igreja. casa de Filipe. Isso. Paulo estava hospedado na casa de Filipe. Só que quando Deus precisou falar com Filipe, com Paulo, quando Deus precisou falar com Paulo, ele não usou as filhas de Filipe para profetizar para Paulo, porque a mulher não pode profetizar para homem. Deus mandou Ágabo, que era um profeta de fora, para vir falar para Então as Paulo filhas de Filipe só dentro profetizavam da para casa mulheres. de Ágabo. Sim. Seria isso? Só pior. Hã? As filhas de Filipe só profetizavam para mulheres? Seria isso? O que o texto diz é o seguinte: quando foi para profetizar para Paulo, Deus mandou um profeta de fora, um homem, Ágabo, para profetizar para Paulo. Mas também Então diz ali, que elas profetizavam. né? ali, naquele ambiente, São duas coisas diferentes, né, Walter? era um ambiente Tem a profecia domiciliar de uma e a profecia e de não na Ágabo. igreja. Então elas não profetizavam Ok. na igreja. Então, de quem vem essa ordem que as mulheres devem estar caladas nas igrejas? 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então aqui, quem está dando esse mandamento para a mulher ficar em silêncio, calada dentro da igreja, não é Paulo, mas é Cristo, o Senhor. Para qual igreja é a ordem? Para qual igreja é a ordem? 1 Coríntios 14, 33. Como em todas as igrejas dos santos. Então, não é apenas para a igreja de Corinto. Qual é o motivo da ordem? Está lá em 1 Timóteo 2,13. Aqui está dizendo por que Paulo deu, por que o Senhor deu essa ordem através de Paulo, para que as mulheres estejam caladas na igreja. Não é porque elas estavam falando, não é porque elas estavam perguntando, não é porque elas estavam interrompendo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quando Paulo traz essa profecia da parte do Senhor para as mulheres ficarem caladas, Você está nas igrejas, juntando o para elas texto não de Timóteo pregarem, com Coríntios, para né? elas não ensinarem, tem algo a ver algo acultural e atemporal. Tem a ver com a criação e com a queda. Por causa da criação, que o homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora, e foi a mulher que foi iludida e não o homem, é que o Senhor deu essa ordem para que a mulher ficasse calada na igreja, ficasse em silêncio. Tá. Texto na Qual que é o análise exegética. versículo? 1 Timóteo 2? 2, 11 e 12. Quer ler pra gente, Celso? Se tiver aí? Posso? Que aí eu faço a análise. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão.
E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e tal. Perfeito. Isso daí não tem nada falando que a mulher não deve ensinar na igreja. Tá falando que a mulher não deve ensinar o seu marido, que o marido tinha o papel de instruir a mulher e a mulher de instruir os filhos. Tanto é que Lloyd e Eunice, né, que são avó e mãe de Timóteo, Paulo autentifica a fé delas. Paulo fala: a fé que habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice também habita em ti. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que Timóteo foi instruído por elas e ele não invalida a instrução que Timóteo recebeu das mulheres. Esse é um ponto importante. E aí quando a gente vê, e tá falando de Timóteo, tá? Diferente do Walter que pegou Coríntios para ligar a Timóteo, eu tô só em Timóteo. Nós temos aqui, primeiro elemento, a ausência do termo igreja, o que mostra que 1 Timóteo 2 está falando da relação marital. Está falando da relação entre homem e mulher e não da relação mulher dentro da igreja. Então não tem o termo eclesia que indica nada ali. Segundo ponto, nós temos uma referência à queda como fundamento. E na queda você tinha, né, Adão e Eva, você tinha um casal e não uma igreja. Se tiver uma igreja, por favor, lá em Adão e Eva, você me fala o nome da igreja. Era o quê? Era batista? Era presbiteriano? Era o quê? Era assembleia? Não tinha igreja. Outro ponto é o uso da palavra aner, que nesse caso aqui é aner, né, que seria aner para homem e guiné para mulher, ou seja, referências, não tem referência nenhuma aqui a presbíteros, a apóstolos, a evangelistas, a diáconos, não tem nenhuma referência a cargos eclesiásticos. Então já não tem referência à igreja, não tem referência a cargo eclesiástico, não tem referência à assembleia, não é para a igreja, é sobre homem e mulher. E a quarta referência, que o argumento aqui que é para homem e mulher, é que Paulo fala assim, ó, não use de autoridade sobre o seu homem, porque a palavra andrós está no genitivo grego, e esse genitivo mostra que era o homem dela. Ela não poderia usar autoridade sobre o seu homem, porque era comum naquele tempo que uma mulher, como é o caso de Priscila... Mas isso não aparece em nenhuma tradução, né, Mateus? Sim. Eu não me lembro de alguma tradução que tenha. Tem? Não. Pelo menos eu não conferi as traduções. O Mateus está pensando que o podcast chama Não Mostre o Texto. E mostre o texto. Eu tô no texto que ele leu, Walter. Ó, rapidinho, deixa eu só terminar aqui, Walter. Concluí. Tem que concluir, porque eu também preciso falar. Exatamente, deixa eu falar. A palavra androse está no genitivo. E aí qualquer pessoa aí, ou você que é juiz de debate, pode ver aí, genitivo significa o quê? Que tipo de genitivo é aqui? Associação, de posse, material. Analisa aí e vê direitinho. Pastor Walter. Seguinte, olha. No mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões de pessoas, pelo menos 5 bilhões de pessoas, ou mais até, devem ser de mulheres e de crianças. Então, as mulheres, elas têm um campo de trabalho imensurável. 5 bilhões de pessoas. Então, a mulher, ela pode ensinar os seus filhos... Você está falando que a mulher só pode pregar para mulher? Seria isso? Mulher pode para mulher e para criança. Mulher pode pregar para mulher e para criança. Então, a mulher não precisa ela ser honrada nesse ministério do ensino. Ela não precisa pregar para homem. Então é interessante o que ele falou, o seguinte, que a mulher, ela não podia ensinar o marido dela, mas a mulher podia ensinar o marido dos outros. Olha o absurdo. Ela não pode ensinar o marido dela, mas ela pode ensinar o marido dos outros. Olha que absurdo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Em silêncio. E não permito que a mulher ensine. Então, quer dizer, aqui ele está indo além daquela ordem que seria para ela não fazer pergunta no culto. Não, ela não pode ensinar. Não somente ela tem que aprender em silêncio, como ela não pode ensinar, nem exerce autoridade de homem. Ele fala assim, porque primeiro foi formado Adão. Não tem nada que ver que ela estava interrompendo o culto por causa da cultura, não. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então você usou dois argumentos aí, e parecem até lógicos à primeira vista, quando ele diz a mulher não pode ensinar o seu marido, mas pode ensinar outro homem. Quem é a autoridade sobre a mulher? É o seu marido ou são todos os homens? Quem é a autoridade sobre, por exemplo, a sua mulher, você é a autoridade sobre ela ou todos os homens são? Pelas escrituras, sim. O marido... Perfeito. É o cabeça da mulher. Perfeito. Então, a mulher só tem um cabeça, que é o seu marido. Certo. Então, os outros não são autoridade sobre ela. Quer dizer, o pescoço vai ensinar o marido de outra. Não. Eu concordo que o homem deve liderar a sua casa com a palavra de Deus. Eu concordo com isso. Agora, vem comigo, Walter. Se
a mulher, você está dizendo que, mas é um absurdo, a mulher não pode ensinar o seu marido, mas vai ensinar outros homens. Se os outros homens não forem o marido dela, ela pode sim ter autoridade sobre eles, porque a única pessoa que ela tem que respeitar a autoridade depois de Deus, ali é o seu marido. Ele está falando que então a mulher não pode ensinar o seu próprio marido. Ela pode mas pode ensinar o marido dos outros. Porque eles não são cabeça sobre ela. Sim. Então no dia que ela for pregar na igreja, o marido dela não pode ir. Não. Começa a ver também um papel de idiotização do homem dentro de casa, dentro da sociedade e agora dentro da igreja. Quer dizer, os homens, eles são ridicularizados, eles são banalizados, eles são tratados como bananas, e depois assim, não, já que o homem não está fazendo, a mulher vai fazer. Por quê? Porque você tira o papel masculino, e você passa o papel para o homem através dessas estratégias do movimento feminista. Eu estava vindo para cá e eu vi lá o cartaz de um filme que vai entrar em cartaz agora, Supergirl. Isso tudo faz parte do mesmo processo. Você pega os filmes de hoje, existe uma relevância do papel feminino nos filmes. Você pega hoje da Copa do Mundo, por exemplo, tem mulheres, a prevalência de mulheres é enorme hoje dentro do futebol, que foi sempre um esporte masculino. Eu não sou contra uma participação ou outra, mas eles estão forçando isso ao extremo. Okay. Eles querem obrigar a pessoa a assistir o futebol feminino, eles querem obrigar a pessoa a gostar de uma narração feminina, e a igreja está entrando nessa mesma onda, banalizando o papel do homem e dando à mulher um papel vergonhoso para ela, que é o papel de pastora e o papel de pregadora, Rangel, como diz a palavra de Deus. Walter, eu não vou nem refutar essa teoria da terra plana aí do antivacina, porque, né, pega as séries aí, você pegar, tem um monte de série também que favorece o homem. Tá bom, um monte de filme que favorece muito o homem. honesto. É muito honesto o seu comentário. Entendeu? Não, vamos muito lá. Honesto o seu não, comentário. é porque, assim, você está levantando uma abstração intelectual de que existe uma cultura de forma sutil, entrando ali, parabéns pela honestidade do seu comentário. A linha que ele fez ali, gente, é totalmente suposicional, é conspiração. Então, o que o Walter está fazendo não é mostrar o texto, mas já que é para mostrar o texto, eu quero perguntar para o Walter aqui. Walter, Romanos capítulo 16, verso de número 7. Está escrito assim: saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Júnias é feminino ou masculino, Walter? Pode ser um dos dois, porque significa jovem. Então aí, Júnias pode ser tanto um homem como uma mulher, mas sendo homem ou sendo mulher, não faz diferença ali naquele contexto e naquilo que Paulo está falando. Não, você está pegando o significado do nome dela. Eu não estou falando do gênero substantivo. Meu nome é Mateus, significa presente de Deus. Isso não significa que é homem ou mulher. Andréa pode ser homem e pode ser mulher. Então, se era homem, se era... Darcy pode ser homem e pode ser mulher. Nair pode ser homem e pode ser mulher. Olha só que interessante. Pode ser homem tantos homens. ou mulher. Não, ele está dizendo que é um nome diferença. unissex, tá? Vamos primeiro distinguir isso aqui, porque quando Paulo fala que é meus parentes, todos os comentaristas concordam que era um casal. Se era um casal aqui, então Paulo está dizendo que era notável entre os apóstolos um casal de homossexual. Olha o problema que você está arrumando. Matheus, olha, como é que você está sendo desonesto. A maioria você está sendo desonesto. Calma, olha só. Não há um consenso entre os comentaristas, né? Não, há consenso que era um casal. Não há esse consenso. Entendeu? Píssemos significa que ela era carimbada como apóstolos, carimbados, reconhecidos, notáveis, além de estarem no professor, círculo. mas vamos lá, eu não sou da área do grego. Como é que é a palavra que você falou? Epíssemos. Então, esse prefixo epi é que está sobre, né? Sim. Então ela está sobre os apóstolos? Não sobre essa os mulher? apóstolos, não. No caso aqui está dizendo que ela é reconhecida no meio deles, entre eles, entendeu? Vou dar um exemplo pro senhor. Aqui, ó. Reconhecida entre os apóstolos. Aqui o texto... Tá assim, ó. Eisim, epis... Olha só que lindo, cara. Ainda tem um verbo copulativo aqui. Então, quando diz que ela estava entre os apóstolos, nós temos aqui esse dativo de esfera, que mostra uma esfera, e Andrônico e Júnias inserido no meio deles. Se eles estão no meio deles, não é para outra coisa, é porque eles são contados, reconhecidos, carimbados entre eles. Para o Mateus, o podcast se chama Não Mostre o Texto, ou Distorça o Texto. Apóstolo aí significa enviados ou mensageiros, e não um oficial da igreja. Há muitos textos na Bíblia que falam, por exemplo, sobre o diácono, e nem por isso está falando do oficial da igreja. Eu concordo sobre o diácono, mas mostra sobre o apóstolo. Por exemplo, Barnabé. Barnabé não era um dos 12.
E está falando assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Eles eram apóstolos por quê? Porque eles eram enviados, mensageiros, mas não no sentido de que Barnabé era um oficial da igreja. Olha, é interessante, porque esse termo é usado até para o próprio Cristo. Ó, Hebreus 3:11. Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, esse termo, também apóstolo, ele é ensinado para enviado, mensageiro. Então, quando você pegava uma carta, dava para uma mulher e pedia para ela levar essa carta para uma determinada igreja, ela estava fazendo um trabalho de apóstolo, mas não essa função dentro da igreja, esse ofício dentro da igreja. Não como adjetivo. Não, ela era uma função. Agora, o que eu queria fazer uma análise mais ampla do papel do homem e da mulher dentro da igreja e dentro das escrituras, que é o seguinte: olha, quando Eva é enganada por Satanás, e depois ela induz o seu marido também a ser enganada, quando Deus aparece no jardim, ele não vai procurar a Eva, ele vai procurar Adão, que era o cabeça. Quando Deus resolveu salvar uma parte da humanidade, preservar uma parte da humanidade, ele não falou com a esposa de Noé, ele falou com Noé. Por quê? Porque vai falar lá em Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo. Mas levando para salvar a humanidade inteira, ele veio falar com Maria, né? Hã? Levando essa lógica sua, para salvar a humanidade inteira, Deus vai falar com Maria, não com José, né? Primeiro, né? Não, mas ali José ia dar luz? José ia dar luz? Não. Esse argumento, José não ia dar luz. Então, mas nunca, né? Ele é o cabeça. Né? Porque também Paulo vai falar que a mulher será preservada ao dar a luz. É verdade. Quando Paulo está escrevendo lá para Timóteo, ele fala que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, e que o bispo, o presbítero, o apóstolo, o pastor da igreja tem que ser esposo de uma só mulher, a mesma coisa que vai escrever lá para Tito. E é interessante porque Jezabel, ela exercia um papel de predominância ali como rainha no lugar de Acabe. Ok. E daí, quando Deus resolveu repreender, Elias não foi procurar Jezabel. Elias foi procurar Acabe, porque ele era o responsável. Então, é por isso que durante toda a narrativa do Antigo Testamento como do Novo, o responsável pela liderança é sempre o homem. Sempre o homem, porque ele é o cabeça. Professor, é o papel dele. Matheus, a gente vai caminhando pro final, né? Porque eu queria passar do horário, mas não poderemos. Vamos lá, Matheus. Desculpa. Mas vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Poxa, Walter, eu esperava melhores argumentos. Mas distorça o texto. Sem exceção. Distorça o texto aí, vamos lá. Sem exceção. Quando nós temos, Walter, você dizendo que tanto faz ser homem como mulher, não tanto faz não. Porque se é uma mulher, era uma apóstola. Inclusive, a galera que defende que não era mulher, defende justamente porque não dá para distorcer a ideia de ser apóstolo. Okay. Esse assunto é muito sério. Às vezes ele é levado assim como um assunto secundário, mas é um dos assuntos mais importantes para ser discutido na igreja de hoje. E daí algumas pessoas falam assim: mas não tem nenhuma pastora no Novo Testamento. É mentira, tem uma pastora assim no Novo Testamento. Quando você pega lá a carta de Cristo à igreja de Tiatira, ele fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Ao anjo da igreja. Não está falando aqui para uma mulher, está falando o anjo da igreja. Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, quando Paulo lá fala que essa ordem é de Cristo, esse texto aqui está reforçando que a ordem é de Cristo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosos do que as primeiras. Então aqui Cristo elogia a igreja de Tiatira. Daí ele fala assim no 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine. Quer dizer,
ele está aqui repreendendo a igreja de Tiatira, porque a igreja estava permitindo que Jezabel ensinasse. Essa primeira a repreenda para a igreja. Então é o seguinte, todos aqueles que permitem que a mulher ensine, que a mulher pregue, que a mulher pastoreie homens, estão em pecado. Cristo é contra a igreja que faz isso. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui Cristo tem uma reprimenda para a igreja que tolera a pastora Jezabel e tem uma reprimenda para Jezabel porque ela está levando os homens à sedução. Então, a minha palavra final é para todos esses que pertencem a igrejas onde tem mulheres que pregam, onde tem mulheres que ensinam homens, onde tem pastoras. O verdadeiro cristão, ele não deveria passar nem na calçada. E vocês podem ridicularizar aquilo que eu estou falando, mas daqui 20 anos talvez eu não esteja mais aqui, mas vocês vão ver o resultado dessa defesa do pastorado e da pregação feminina na igreja. Daí um dia vocês vão chegar lá, vocês vão ver uma lésbica pregando na igreja, vocês vão ver um gay pregando na igreja, vocês vão ver um casal de lésbicas pastoreando na igreja, vocês vão ver um casal de gays pastoreando na igreja, e vocês irão se lembrar das minhas palavras. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Amém. Sua rede social, Walter, se você quiser. Walter Regiane, Walter.Regiane, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Maravilha. Quem quiser conhecer a nossa igreja, você vai ver que lá na igreja eu sou uma pessoa amorosa. A nossa igreja está em frente. Só nos debates que ele é assim. Na igreja. Não, mas é que as pessoas provocam, né? É verdade. Vamos lá. Quando Joel profetizou que o Espírito desceria sobre filhos e filhas, o Espírito Santo não desce em mulheres para fazê-las lavar a louça melhor. Ele desce para capacitá-las ao ministério. Outro ponto, toda vez que a palavra pastor aparece na Bíblia, ela aparece 23 vezes na Bíblia, nenhuma delas é referida a um homem em específico. Ela sempre é referida a Jesus, ou a figura do profissional, pastor que cuida de ovelhas mesmo, ou referida de forma plural, pastores, e geralmente submetida a um outro termo que é diaconia, que é feminino, sem fazer distinção. Porque você dizer que, porque Deus chamou um homem, porque Deus escolheu Adão, porque Deus escolheu 12 discípulos, como se ele tivesse automaticamente excluindo as mulheres, isso é uma falácia ilegítima de exclusividade, tá bom? Então, sim, o Ministério Pastoral Feminino é bíblico.